Estamos aqui mais uma vez e dessa vez aqui no Espaço Grécia, né? Lugar lindo, top, Lugar lindo, sensacional. Maravilhoso. E aí, Campo Grande, hein? Pô, que maravilha, né? A gente veio aqui para contar hoje, na Grécia. Para quem disse que Campo Grande não tinha luxo. É isso aí, a gente veio, tem um pedacinho da Grécia em Campo Grande, é isso. E hoje aqui no Pode Contar, quem veio para contar é espetacular, né? É história de marcar pro Zinec, e de jogar e ganhar do Barcelona. Dá carrinho errado, Michael. Carrinho europeu, carrinho europeu. Fora as outras resenhas e conquistas da vida do cara, né, cara? Que a gente, graças a Deus, tem a oportunidade não só de trazer aqui para ele poder contar para nós, ter a oportunidade de sermos amigos dele, né? É muito legal a gente ser amigo dos nossos ídolos, né, cara? Sim. Então, hoje, quem tá aqui e vai contar... Tem que contar. Tem que contar. Cristiano Cerezo, pô. Salva de palmas pra ele, pô. Fera demais. Calma aí. Mas antes, De tudo, senta o dedo lá. no like. Like. Curte lá, galera. Curte lá, porque convidado como esse precisa muito do like de Pô, vocês. pelo amor de Deus, a resenha Tamo máxima junto. hoje, respeito total, ídolo. Cristiano Cerezo. É isso. Vem. Vem aqui. Pode contar. Resenha máxima. Quero agradecer, tá? Daniel, Fechamento até a morte, tamo junto. Renato. Grande Renato. Obrigado. Tamo junto. Juninho Toreto. Ah, moleque. Obrigado pela oportunidade, tá? Estar aqui tô muito feliz de estar aqui. E entendeu? nós, felizes demais. E vou contar, hein? É isso aí, E pô. vou contar. Tem que contar. De cara logo, cara. A gente já quer te presentear aqui. É isso, cara. Humildemente. Tem que abrir. Presente tem que abrir. Presente Não ganhou, pode tem que esconder. abrir. Presente, mamãe disse que tem que abrir. Ganhou, tem que abrir. Já quero agradecer nosso patrocinador, CF Sublimação. É isso, obrigado, Filipão, irmão. grande abraço, Filipão, tá? Tamo junto. Tá no Tamo coração. junto sempre. Coisa linda, com aquele café da manhã com a patroa. Maravilhoso. Mostra pra câmera, mostra. Porra. Mostra Cristiano pra câmera. Cerezo. Olha lá. Cristiano Cerezo. Ah, moleque. O posto lá. É. Pega lá no... Aí. Aí. Vem. Rapaziada, obrigado. Pode contar. Mas vazia, não vou querer ela Não, vazia, mas não. bota uma água. Bota água pra ele, água. Água. Não, água. chai, não? Água. Treinador tem que estar fininho, não pode beber não, pô. chai. É água. É água. Vamos É água. vamos hidratar. Então, Cerezo, você tem que contar pra nós aqui como é que começou a tua história no futebol, essa paixão pelo futebol que a gente que te conhece sabe que você tem, mas você é desde moleque lá. Como é que você começou? Onde é que você começou a dar teus primeiros tapas na bola? Começou a gostar de futebol? Como é que foi? Onde foi? Então, Você é de onde? De onde você é? Campo Grande é muito grande. Se você é de Campo Grande, Conta a sua história conta. completa. Isso aí, conta. Aqui é o lugar. Aqui é pra contar. eu acho que a gente vai demorar alguns dias aqui. Fica tranquilo que aqui pode contar. Então, eu sou de Campo Grande, tenho o maior orgulho, entendeu? De ser da Zona Oeste do Rio de Janeiro. A minha história começa aos 8 anos, no Clube de Regatas Vasco da Gama. Ninguém é perfeito. Fazer o quê? Mas antes do Vasco, tem o Aliados, da Estrada do Mendanha, Pô, que na minha beleza, vida. Que beleza. Eu Tudo de Campo Grande, né? Tudo de Campo Centenário, Grande. né? É Então, centenário. meus pais moravam no Jardim da Luz, um bairro atrás do Habib's, em Campo Grande. Igreja de Santana, né? É Tudo isso muito aí, próximo conhecemos. ali. Em um bairro maravilhoso, onde tinha um campo de futebol em frente à minha casa. Entendeu? Então eu começo muito, muito novo, né? Já jogar o futebolzinho de rua. Já apaixonado pelo futebol, moleque ali. Já. Futebol tá no sangue, né? Várias surras, né? O bom e o ruim quando é criança joga. Eu joguei, porra. Eu corri atrás de bola, chutei chão, caralho. O Cerezo também vai jogar. Já era apaixonado pelo Vasco? Que eu tô... Não, assim... E vai contar. Criança, você não tem... Discernimento, né? Não, você não tem clube, você não tem isso ainda. Você tem a paixão pela Entendeu? bola, né? Você vai no segmento do teu pai, né? Do teu tio, Do avô, do né? teu familiar. Aquelas referências que você tem, né?
Para vocês verem, eu criança ia pro Campo Grande, assistir Campo Grande Fluminense, com meu tio Geraldo. Você assistiu futebol. E criança. Você torcia pro futebol. E a paixão começa assim. Exatamente. Entendeu? Aí eu fui Campo Grande Botafogo, Campo Grande Flamengo, Campo Grande Vasco, tudo quando tinha Ítalo Delcima, que o Campo Grande sempre foi a quinta força, né, do estado do Rio de Janeiro. Que legal você falar isso, Para quem conhece, para quem né, da nossa época lá atrás, raiz de Campo Grande, vai entender o que eu tô falando. É o Galo, pô. É a Avenida Arthur Rios lotada. Da Zona Oeste. Meu irmão, não tinha Galo da lugar Zona para Oeste. parar carro. Eu É isso lembro aí. como se fosse hoje. Então eu tenho essa referência, entendeu? Então quando eu começo com meus 8 anos, né? Já vou começar no Aliados, né? No Aliados era um treino aos sábados e os jogos aos domingos. Não tinha treino ao dia de semana, entendeu? Treinava um dia e jogava no outro. Positivo. O minha rapaziada, né, do Jardim da Luz, que ia pegando aquele pessoal ali do Souza, o bairro ali embaixo do Aliados ali, Nova Holanda, Bairro Adriana do outro lado, né? Bairro Adriana, Não, eu esque- Araújo. Bairro Araújo, Lá, né? se tu pegar ia pegando aquela redondeza toda ali. E assim, um time fortíssimo, tinham 3 quadros. Era pré-mirim, mirim e infantil. Que beleza. Eu lembro. E o treinador Antunes. Antunes, beijo no teu coração. Se não fosse por você, o Cristiano Cerezo não existiria. Pô, que beleza. Entendeu? Reconhecimento é tudo, Um grande respeito. abraço, você sabe da consideração que eu tenho por você, eu respeito, entendeu? Você mora isso. aqui, É na isso. Cruz de Mal. Então, aí... O Gimão tá rindo. O Gimão tem que rir. Ué, por que será? 2 programas tristes aí, agora tá triste. É triste, moado, agora tá... Agora o cara chegou com essa camisa aqui. Eu vim pra contar. Ele vai Eu vim contar. pra contar. Aí o Renato viu essa cruz ali brilhando, o Renato já ficou. Tá rindo. Eu vim para contar. Então, assim, através do Aliados, eu tive a primeira oportunidade de fazer um teste no Botafogo, aonde não fui aprovado, aonde eu recomendo para todos os atletas que estão iniciando, os professores de escolinha, de clubes, né, menores, que façam a inscrição dos seus atletas em clubes grandes, para eles sentirem, entendeu? Como funciona. Entendi. Entendeu? Porque nós temos a história do Cafu, Exato. que para mim Pensei é nele na hora que referência. você falou que foi reprovado, eu pensei Entendeu? nele na hora. Referência. Então, assim, o atleta hoje, ele precisa ter essa busca, Sim. que a gente fala, né? Vai criando casca, né, Cerezo? Vai aprendendo, né? O atleta precisa de Não é tempo. sempre que você vai ganhar sim, precisa Cerezo, um processo de fala, maturação. Sabe o que o Cerezo ia falar? Tem que ter tesão, pô. Não, mas isso aí isso aí quando ele chega e vai adquirindo experiência, o dia a dia, ele vai entendendo o que eu tô falando. Entendeu? O que o Juninho falou agora, o Toretto, né? Então, assim, levem seus atletas para fazer avaliação. Pra eles sentirem aquela atmosfera. Atmosfera. Não é pesado, tá num time grande. Entendeu? Né? Para ele pegar a experiência, 1, 2, e na terceira ele ser aprovado. É sair dos muros das limitações dele, né? E conhecer outros locais pra saber como é o futebol, como é que funciona a Porque vida. muitos se assustam. É verdade. Entendeu? Então é não bom sabe o que, que vai passar, encontrar, né? Pra já entendeu? saber ter experiência. E assim, o atleta tem que estar jogando. Concordo O atleta com da você. base ele tem que estar jogando. Se movimentando, né, Cerezo? Então, assim, eu tive essa experiência, né? Fui no Botafogo, entendi como é que era o processo, entendeu? Muita gente, nem sempre os melhores ficam. Fica quem se destaca naquele momento. Sim. Entendeu? Às vezes o garoto fez um gol naquele coletivo, ele é o melhor do Consegue, dia. né? Então, é Renato, um dia, né? Na minha época, eram 2 dias. Peneira, né? O cara tinha duas Eram chances. 2 dias de peneira. O cara só tinha 2 dias. Hoje não, ele tem 1 semana De observação. completa, ele tem 15 dias, entendeu? Então, assim, muito das vezes o atleta capacitado, ele não passava pelo nervosismo, por não entender aonde ele Às estava. vezes estava com problema em casa, né? Porque Tudo Sim, isso, naquela época, não muito ter tomado café, Exatamente. não ter almoçado, Exatamente. entendeu? Não Então, tinha nenhuma assim, chuteira, às vezes, né? Aí não sabia como ia jogar, alguém Sim. chegava lá e emprestava na hora. Tinha muito isso, né? Então, assim, ele ficava muito Sim.
perdido naquele momento ali, acabava não rendendo o que ele poderia render, né? E isso aconteceu comigo. Acredito. Exato. É mesmo, Tá Cerezo? entendendo? Então Aconteceu conta pra comigo. nós. E assim, não passando no Botafogo, eu voltei pro Aliados. Continuou. Voltei ali, né? Persistir, né? Treinar forte no sábado, jogar no domingo. E a minha história, ela é muito, assim, do mesmo tempo, né? Muito bonita, muito, assim, Uma história de superação. emocionante. Porque eu não fiz ficha, tá entendendo? Eu não levei documentação, eu não levei exame. Mas algum responsável te levou? Eu não fiz nada que hoje precisa. Então, assim, a minha história foi: você quer ir no Vasco amanhã fazer um teste? O Antunes, né, que era o meu treinador do Aliados, mandou. Eu falei, pô, claro, mas eu não vou te levar porque você não vai ficar. Ele já foi no meu emocional. Eu falei, pô, me leva que eu vou ficar. Já usou da psicologia. Já foi no meu Antunes emocional. é gênio, hein? Já foi no meu emocional. Era um cara que já cobrava muito naquela época. Tá entendendo? E assim, ele tirava o melhor de cada atleta. Sim. Sabia tirar o melhor, com cobrança. Porque a vida, ela é uma cobrança. Se você não tiver preparado para a cobrança, você não segue. Entendeu? Verdade. Então, assim, nesse dia chegou, uma quarta-feira. Que beleza. Lembra de tudo, né? Tá contando tudo, hein? Uma quarta-feira. Memória boa, né, mano? É. Uma quarta-feira onde eu acordei. Você fez botox, não fez isso? Tô bem, né? Tô bem. É o casamento, Júnior. Boa, casamento. Boa, grande Casamento. Deus. Grande Deus. Não. Do lado de um grande homem É ao lado. Tem nome? Tem nome? tem uma grande mulher. Tem nome? Tem nome? A minha, ao lado. Deise Peçanha França. Que maravilha! Poxa, mano. Deu jeito no Que maravilha! Tá aqui. Que Aqui tá maravilha! ele fazendo coraçãozinho. É, fazendo um coraçãozinho pra Deise. Deise fera demais. Deixa eu te falar, ele era levado. Grandíssima, grandíssima. Junto ali com a nossa amiga Paulinha também, tá aí, veio prestigiar. Entendeu? Fera demais. Muito bom. Deise é gente fina demais. Então, assim. Sou suspeito pra falar. Então, assim, Daniel, foi um dia marcante na minha vida, porque na época o teste no Vasco era na Cibrazen, antiga Cibrazen, ali em Irajá. E assim, na época tinha o Luiz Alberto, que morava ali no bairro Adriana, que já estava no Vasco, que saiu também do Aliados, Aham. mas ele fazia parte do núcleo do Vasco no Diana, com o Serginho. Entendeu? E ele saiu dali, foi aprovado no Vasco e teve um período no Vasco também. Legal, E o cara. Antunes Malandro ia nos treinamentos na Cibrazen acompanhar né? Sim. Ele via como é que funcionava. Claro, pô. Entendeu? Aonde os atletas se reuniam para treinar, como eles faziam, como é que eles chegavam. E ele, Antunes entendeu o processo. Incorporou, malandro, gênio, né? malandro, assim. Genial. O que ele fez comigo? Ó, camisa branca, short preto, meião preto e chuteira e caneleira. Era o sistema. Era o sistema. Só que eu não tinha camisa branca. O meu short preto era surrado. Meia, eu tinha uma, né, razoável. Sim. E a minha chuteira estava aberta. Minha chuteira estava aberta, no pé esquerdo. Troquei de roupa e tinha que ter a camisa branca para se juntar lá os meninos. Só que já tinha um pessoal treinando. Ele falou assim, vai ali, pega uma camisa daquela que tá ali no banco, que antigamente era um time com camisa e outro sem camisa. Não tinha colete, não tinha esse negócio. Eu fui lá, peguei uma camisa branca, botei e sentei lá onde os meninos estavam. E o processo foi rolando o processo. Foi rolando o processo. Entra time, sai time, entra time, sai time. E eu lembro que ele falou assim, quando você entrar, não fica junto com o bolo. Se afasta um pouco do bolo, já tinha um feeling. porque a bola vai sobrar sempre no seu pé. Aí, molecada, ó. Um recado. Se liga nessa, hein? Olha o que o Cerezo está contando. Aí eu, com aquilo na cabeça, que hoje em dia você passa a informação pro atleta, ele não, Assimila, né? ele esquece. Sim. Eu com aquilo na cabeça lá fiquei. Foi entrando. Enzo e Valentina. Foi entrando. Sobraram 4 atletas do lado de fora. Numa dessas, o treinador, seu Delcio, grande beijo no seu coração.
Seu Delso me chamou, que era o treinador. Falou, ó, faltam 15 minutos para acabar o treino. Faltam 15 minutos para acabar o treino. Você vai entrar no lugar daquele lá, tal, papapá. Eu falei, beleza. Coisa linda, né? Vou até hidratar. Água. Fica à vontade, meu amigo. Ó. Mais água pro Cerezo, água pro Cerezo. Aí, entrei no treino. Na época eu jogava aqui no Aliados, era sintético, 7 na linha, né? Sintético não, era Society. 7 na linha. E assim, ele falou assim, fala que você é volante, que nem posição ainda eu tinha, é muito novo, né? Não se identificava, Não né? sabia nem o que era. Ah, volante, beleza. Sei que onde o bolo tava, eu tava um pouco atrás, a bola sobrava no meu pé. Palavras dele também. Quando cair no teu pé, não toca pra ninguém. Eu falei, beleza. E cai no meu pé, eu saia driblando. Driblava um, driblava dois. Eu lembro que eu tinha um ponto esquerda, na época, e eu só tocava a bola nele. E ele arrastava a bola e voltava a bola em mim. Então, em 15 minutos, eu driblei muito, achei muito passe nele e finalizei muito. Isso eu acho que despertou o interesse no seu Delso, entendeu? Eu me destaquei em 15 minutos. Eu testei você finalizando. Não, e assim, foram 15 minutos da minha vida naquele momento. Foram 15 minutos da minha vida. E eu lembro que ele falou assim... Mudou tudo, né? Ele ainda falou assim, se ele pedir teus documentos hoje, você está aprovado. Tudo que ele me passou, eu fiquei com aquilo na cabeça. Passaram-se os 15 minutos, acabou o treino. Eu, com a preocupação de quê? Entregar a camisa, né? Saí do treino, fui lá, botei a camisa no mesmo lugar onde eu peguei e fui de encontro ao treinador. Porque estava aquele pessoal todo na frente dele e ele fazendo, né, esses movimentos. Cara, e quando eu chego na frente dele, ele falou assim, e você? Amanhã, tá, o mesmo horário, 12 fotos e sua certidão original. Eu falei, era o teu sim, né, mano? Eu falei, obrigado, saí. A perninha arcou quando saiu. Do campo até onde o Antunes estava, eu fui. Ele falou assim, e aí? Eu falei, tô aprovado. Que maravilha, né? E aí começou tua vida no futebol. Aí ele, que? Tô aprovado. Ele pediu documento? Pediu meus documentos. Tua vida no futebol não, começou tua vida no Vasco, né? Começou a minha trajetória de vida. Não, mas não é questão, ô Juninho. Toreto, começou a minha trajetória de vida. Aí falo pra vocês, 15 minutos da minha vida, na quarta-feira, na madrugada de quarta-feira pra quinta, porque era quarta e quinta os treinamentos, caiu um dilúvio no Rio de Janeiro. Caraca. Isso que ano, Cerezo? Isso em 87 para 88. Eu tinha 8 para 9 anos. Um ano da Copa União? Ano da Copa União, 87. Isso, Copa União. Copa União. E aprendi muito na Copa União, tá? 87, Vasco foi campeão carioca? Aquele gol do Cocada? Não, o Cocada foi 88. 88. 89, Maurício. 87, 86, 87, o Vasco foi campeão, foi bicampeão carioca, não foi? O Romário tava subindo. Isso. 86 foi Flamengo, não, cara? 86 foi Flamengo, acho. 87 e 88 acho que foi Vasco. Isso. Teve o gol do Cocada, 89 foi... Eu acho que Cocada foi 88, 87, até que o Romário tava no Vasco também voando já. O Romário fala que um dos gols mais importantes da carreira dele foi aquele de chapéu no Zé Carlos. Isso aí. Em 88 o Bebeto chega pro Vasco também. Não, o Bebeto chega em 89. 89. Flamengo naquela coisa. Aquela confusão. E você ali surgindo. E eu lá na base, e assim, caiu um dilúvio na quinta-feira e eu já acordado esperando o Antunes, já ansioso, né? E ele chega lá na porta de casa com guarda-chuva e fala, não vai ter treino hoje, vamos se apresentar segunda-feira. Falei, beleza. Passou o final de semana, joguei ainda pelo Aliado e na segunda-feira eu me apresento. E ali começa a minha história. Né? Eu achando que já estava no time e tal, e nada. Quando eu cheguei... Campeão carioca 87. Foi Romário artilheiro isso. 16 gols. Tô falando que o Renato, cara, ele é diferente. Renato é diferente. Renato é, né? Renato, eu conheço o Renato, Renato é diferente. Pô. Sabe muito. Entendeu? E ainda ensina. Diferenciado. E aí começa a minha história. Daniel, eu fiquei 2 anos treinando no campo anexo, em São Januário, campo de terra, com bolas dentro de leite
do tamanho da bola de tênis, fazendo fundamento técnico. O meu trabalho no Vasco era fundamento técnico e coletivo. Fundamento técnico e jogos. Não tinha parte tática, não tinha nada que você imagina que tenha hoje. Por quê? Na cabeça dos treinadores e certos, né? O atleta nessa idade, ele está se descobrindo. Hoje nós perdemos um pouco a essência por causa disso. Entendeu? O cara já vai... Hoje é uma criança de... Você acha que o cara já... A visão hoje é que o cara já tem que chegar pronto lá para isso? O clube não tem mais paciência para fazer isso? O clube está sem paciência, o clube já quer pegar um atleta sub-6 já e passar muita informação, passar muita informação para o atleta sub-6. Quando ele tem que se divertir, ele tem que gostar do futebol. Isso. Tipo uma recreação, né? O atleta hoje, sub-6, sub-7, sub-8, ele está se descobrindo. Ele está se divertindo. E de repente ele nem consegue ainda saber se ele gosta de verdade de futebol para poder... Não, mas hoje gosta. Gosta porque está muito precoce. Hoje, se você sentar para ver um sub-6, sub-7, sub-8, tu fica encantado. Ele já Como tem eles... noção, né? Ele já sabe o que fazer. Já tem parte tática de ser isso. Hoje tem videogame. A televisão, eles sentam lá e assistem. Entendeu? Campeonato europeu. Quer ver Champions League, né? Eu já faço acesso, né? Ou seja, Na não nossa época a gente não assistia. Não tinha. Você falou uma coisa interessante. Tá precoce, né? 6, 7 anos, né? O pessoal tá, né? A molecada tá começando. Mas quando chega com 12, 13, já tá se perdendo também, né? Começa cedo, depois começa cedo a se perder, né? Assim, Toreto, 13 anos. Vamos lá. Quando ele chega no sub-13, no sub-12 e sub-13, ele já sabe a responsabilidade. Eu tô falando de clubes, tá? Grande. Sim. Né? Porte grande. Vasco. Ele já sabe o que é pressão. Ele sabe a rivalidade. O que vale, o que é, né? Entre um Vasco e Flamengo, entre um Fla-Flu, entre um Botafogo e Fluminense. Ele sabe, entendeu? E a rede social hoje, ela eleva muito o atleta, entendeu? Então, assim, os atletas da base, eles sofrem pressão dentro de casa, dos próprios pais. Você diz hoje. Porque tá entendendo? A gente ouviu esses dias, né? Convidado, né? Falar sobre isso, porque tem muitos pais que hoje vivem da renda do garoto de 6, 7 anos. Ou querem viver, né? Ou querem viver, e isso acaba gerando uma pressão muito grande num garoto de 7, 8 anos, né? Então, assim, isso acho que é pular etapas, né? Que na maioria das vezes também é sabedor do que se passa, ele tem a noção do que se passa na casa, né? Em relação à falta de grana, a comparação, de repente, com um coleguinha do clube, né? Porque, às vezes, nas imediações ali onde ele mora, ele não tem esse grau de comparação de que o fulano tem e eu não tenho. Moramos no mesmo lugar, você vai ter, de repente, ali só um chinelo ou um tênis de cor diferente. Agora, se você vai para um clube que, às vezes, é algo que já é mais aberto, mais amplo, é global, você vai ter um cara que mora na Zona Sul, que vai treinar contigo, que você é aqui da Zona Oeste. Essa é a diferença, de repente, você virar amigo desse cara e de você ir lá na casa desse cara e ver assim, pô, hoje em dia, vamos dizer, o moleque tem um PlayStation 5 e eu tô tipo, né, o pai dele vai e leva e busca ele no treino de carro e eu vou sozinho de ônibus. A comparação, de repente, na cabeça da criança é essa, digamos. Mas naquela época, acho que era muito pior, mas hoje tem essa questão também de fazer do futebol profissional para uma criança. Isso a gente precisa também ter uma percepção quanto a isso. Perfeito, essas palavras, porque começa uma pressão muito grande em cima de uma criança, entendeu? E em cima do que o Toreto falou. A criança começa com 13, 14 anos a não querer mais jogar. Por culpa dessa pressão. O nível que chega da pressão em cima de uma criança. Tá entendendo? Sendo que, eu sempre falo isso, essas categorias têm que ter alegria para jogar futebol. Ela não pode ser pressionada para jogar futebol. Para ter resultado. Ela entende aonde ela está jogando, o que ela está representando, entendeu? Mas você não pode tirar, a alegria da criança jogar futebol. De jeito nenhum. Não pode.
Você colocar aquela pressão. E hoje nós estamos perdendo isso. Verdade. Hoje o atleta... Essa é a essência que a gente perdeu, né, Cerezo? Daniel, um atleta no 1 contra 1, ele não pode chegar e tocar uma bola para trás. De jeito nenhum. Tá entendendo? Ele tem que confrontar. O futebol brasileiro é isso. É Exato. magia, é alegria, é 1 contra 1, é o drible. É um improviso ali É na um hora. improviso. Tá entendendo? E o drible, então, né? assim, hoje estão tirando muito isso. Aí as pessoas falam, nós estamos ficando para trás. Estamos ficando para trás porque na base, estão tirando a alegria do atleta brasileiro, da criança. Tá entendendo? Pra pilhar o cara pelo resultado, É uma né? pressão desenfreada e o garoto, ele às vezes não se sente capaz de chegar naquele alto nível que todo mundo tá esperando. E às vezes dele. nem vai chegar. Às vezes, como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra. Não a pressão, mas tanto especulação também. Mas assim, a pressão tira do cara tudo aquilo que a gente achava que ele poderia ser. E às vezes, como o Cerezo bem falou aqui, tira até o brilhantismo do cara. O brilho do Ele moleque, se de o gostar de ele futebol, de tentar fazer o diferente. Ele já Não é- só fazer o gol, vencer, Ele já ganhar os vai 3 pro jogo pontos. não querendo ir, já vai pro treino É. não querendo ir. Já não quer ir mais. Eu tenho uma pergunta para fazer em relação a que a gente vê hoje. A gente vê muito a parte psicológica sendo trabalhada nos clubes, no futebol em geral. Na sua época lá, quando você começou, e já existia esse setor forte dentro dos clubes, ou era pouco ou nem existia? Então, Renato, quando eu comecei no Vasco, tudo era muito novo para mim, entendeu? Assim, eu tenho, né? Meu pai, hoje falecido, que eu tinha como referência, meu pai era músico, minha mãe, dona de casa. Gente da melhor qualidade. sua Meus mãe. pais como referência e nunca me deixaram faltar nada, entendeu? a Deus, né? Dentro das condições, né? Meu pai músico, viajando, passando final de semana fora, e a minha mãe guerreira ali até hoje. Dona Edinória, te amo. Cuidando, né, da casa, porque eu valorizo muito, né, cara? As donas de casa, vocês têm meu respeito, porque Exatamente. eu tenho uma referência em casa. Então, assim, você vê, né, os seus pais ali, né, lutando, né, para te dar um conforto, né, uma alimentação decente, uma escola, até onde meu pai pôde pagar, escola particular, eu estudei, entendeu? Depois apertou, eu fui pro público, e quando eu fui pro Vasco, eu comecei a estudar em escola particular de novo. Então, assim, eu sou um cara que eu posso bater no peito e falar assim, eu valorizei tudo que o clube fez por mim. Ótimo. Eu dei em troca, dentro de campo, entregando o que eu podia. Tá entendendo? Porque eu aprendi muito isso com meus treinadores da base. E sou grato a cada um de vocês. Ótimo. Se eu for falar aqui, Maravilha. tem muitos, mas todos foram importantes. Beleza. Todos foram importantes. A gratidão é uma palavra que pequena, né? Mas ela é grandiosa, né? Sim. Hoje está sendo um programa de gratidão. Com certeza, quando- com certeza. Quando a gente reconhece isso, né? A gente vê que você viveu isso mesmo, que você realmente se entregou ali desde o início da sua caminhada até hoje, que hoje você já não joga mais, né? Você hoje não é atleta mais profissional. Hoje ele dá Você- aula, né? Hoje ele dá aula. Mas você realmente viveu, se entregou. Professor. Porque eu entendo isso, quando a pessoa tem gratidão, é porque realmente ela viveu aquilo ali. Entendeu? Porque Verdade. alguém ajudou, alguém Sim. estendeu a mão em algum momento. Sim. Você falou muito bem dos seus treinadores, dos seus pais, né? Que a gente vê que hoje a relação entre pai e filho, a gente estava falando, às vezes já é muito no financeiro, o pai vê o filho como um mercado, né? Um capital. É um capital para ele mudar de vida. Não é errado pensar dessa forma, mas existe um tempo, Sim. concorda? Existe A ser respeitado, né? Exatamente. E os pais não estão respeitando. Não Exato. estão respeitando. Então, assim, isso eu acredito que está atrapalhando muito o processo, né? E o sim. garoto, a gente estava falando, que o garoto não está com medo de ir. Porque a gente não está falando aqui, que fique bem claro isso, a gente não está contando aqui, na verdade, que fique bem claro isso, a gente não está apontando o dedo para A, B ou C. Não, O- pelo o- contrário. A família
tem parte em erro, clube, pode ser que sim também, e outros fatores também fora de campo que podem contribuir com essa questão dessa pressão, que essa expectativa foi a palavra que me faltou naquela hora. Nós estamos alertando. Sim. Que entendam bem, tá? Sim, alertar É um alerta. pode, né? É um Claro, alerta alertar porque quem é pai de atleta de alto rendimento tá entendendo o que a gente está Claro falando que sim, aqui. claro que sim. Tá entendendo? Tá Tenho entendendo. certeza que sim. Entendeu? Então é o sonho. Sim. Mas só que tem pai que sonha mais que a criança. Isso extrapola. E isso atrapalha. O sonho tem que ser igual. Tá entendendo? É. O sonho tem que ser igual. Tem que ter conversa. Respeitar os Tem que limites. ter troca. Tem que ter respeito. Respeito. Tem que respeitar. Exatamente. E aí? Pô, é isso. Vambora. Ah, pô, mas não é isso. Pô, mas tá mal na escola. E aí? Tá entendendo? Tá focado? Tá entendendo? Ah, pô, não vai jogar. Não tá jogando por quê? Tem algum motivo. Tá respondendo o treinador. Ah, não, pai. Porque, pô, o treinador não gosta de mim. Não, ele não gosta de tu por quê? Tem algum motivo. Não é chegar e, treinador filha da puta. Desculpa, treinador isso e aquilo. Tem que entender o lado do treinador. Sim, sim. Sabe por quê? Alto rendimento é diferente. Alto rendimento. Ele tem a escolha dele? Ok. Mas se o coleguinha tá melhor em algum quesito, algum aspecto, ele vai dar uma oportunidade. E tem que Então, ser assim, respeitado isso, tem né? que ser A respeitado. educação é de É. casa, Sabe de por casa, quê? Ninguém né? Sua vez. A liga parceria, pra né, mano? treinador, ninguém vai cobrar treinador quando o filho tá jogando. Exatamente. Tenho certeza Agora, quando o disso. filho sai do time ou não pega um banco, não é relacionado, aí eles querem saber, pô, por que meu filho não tá jogando? Já aconteceu isso contigo, Cerezo? Não aconteceu porque meu pai nunca foi em treinador. Foi Tá você. entendendo? Pai é você, né? Não, o meu pai nunca foi em treino. Meu pai ia em jogos. E ó, eu cheguei no Vasco 8-9, meu pai foi ver um jogo meu com 13. Que pra ele eu tava brincando, eu tava brincando. E quando ele sentou pra ver um Vasco e Flamengo em São Januário, e viu a braçadeira aqui, e viu o filho dele transformado em campo, correndo, brigando, lutando, representando uma instituição com o maior amor, Alô, Pedrinho. com apenas 13 anos, ele se assustou, pô. Meu pai se assustou, pô. Se assustou de chegar pra mim e falar, tá tudo bem? Eu falei, tá. Porque ele viu ali uma criança que não era o filho dele do dia a dia. Uma criança educada, que nunca xingou dentro de casa, entendeu? Respeitador. Leão, né? Tá entendendo? Então, quando ele... Aí entra o que vocês falam, né? Pô, você já era Vasco? Não. Eu não sabia nem o que era Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo. Sabia que era clube de futebol. Tá entendendo? Então, quando eu cheguei no Vasco, eu com 3 meses, Renato, eu comecei a saber o que era o Vasco. Eu comecei a saber o que era um Vasco e Flamengo, a rivalidade. Eu comecei a entender o que significava uma vitória com a camisa do Vasco. Tá entendendo? Então eu comecei a respirar o Vasco. Hoje o Vasco é minha vida, cara. Tá entendendo? Vocês não têm noção como é jogar no Vasco e hoje trabalhar na categoria do Vasco, velho, da base. Vocês não têm, acho que, noção como o meu coração... Porra, tá entendendo? Então a frase lá no Vasco que tem, desde a minha época, enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal, que o sentimento não para. Cara, vocês podem entender. Muitos aí falam, né? A torcida do Vasco tem que ser estudada. Não! Ó, torcida do Vasco, preste atenção agora, hein? Torcedor vascaíno, vocês são diferentes de todos. Sabe por quê? Aproveita que são diferentes, curte, deixa o like, né? É Já isso. curte aquela entrevista maravilhosa. Pra Quem gente tá aqui é Cristiano contar, Cerezo, eu tô trazer aqui. mais convidados como esse, com esse conteúdo brilhante. Vocês curtir, precisam lá, senta o curtir, dedo senta lá, o dedo. galera. Ó, tamo junto. Entendeu? E vou falar pra vocês por que o torcedor do Vasco é diferente. Porque o Vasco é diferente. Pegando pesado. O Vasco é diferente. Vocês não têm noção. Eu sei que vocês têm um clube de vocês, tá?
Mas eu sou um convidado. Respeito máximo. Eu sou um convidado de vocês. Cerezo, eu tô aqui emocionado, A casa é cara. sua. E vim Fiquei aqui muito pra emocionado. contar, cara. Eu vim aqui Conta, pra contar. pode contar, fiquei emocionado. Posso contar uma coisa que posso contar? Claro, pô, fica à vontade. Pedrinho, deixa eu te falar. Coração. Tem que mandar um recado pro Pedrinho. Tem. Vou ter que mandar. Se quiser, Pedrinho também pode vir aqui contar, hein? Jorge Jesus chegou aqui, tudo que o Jorge Jesus fazia, eu vi esse cara fazendo na base. Vamos, tudo. Aperta, não anda pra trás. É mentira? Tô mentindo? Pula a casa. É isso. Vai pra cima. É mentira? Pedrinho, É mentira não, beijo pô. no, É no mentira, teu não. coração, meu presidente. Eu vi esse cara fazendo na base, pô. Tudinho, que o Olha Jesus só. fez no Flamengo, eu vi esse cara fazendo na Nós, base. até agora, vem uma introdução total de quem Não é diferente, não. Cerezo, Cristiano Cerezo, como ele começou. Sim. Tá, agora, eu queria entrar num assunto Agora e- vai. sobre quem inventou o futebol, assim, no modo, a grosso modo falando, que a galera fala que o Guardiola inventou o futebol de 2008 para cá. Mas só que teve um jogo, né, acho que foi em 95, se eu não me engano, você pode me corrigir depois, que foi Vasco e Barcelona. O Guardiola jogava nesse time de volante e tinha um rapaz lá, né, da Robert, né? Nossa, que- querido russo da 13, né? Nosso querido Leandro Richards, da Rua 12, E ali- Santa Margarida. e ali, Abraço, meu amigo. Cerezo, conta pra Pra nós, pro público pra que quer todo saber. mundo, o que você viu ali naquele jogo? Conta pra Vasco nós. e Barcelona, fala o torneio que o Vasco estava disputando. Antes do jogo ali, teve mais ou menos assim, eu sei de uma história aí mais ou menos aí que foi contada lá, que o treinador na época falou que não precisava marcar o único jogador na história do futebol a marcar gols em 2 Copas do Mundo com 2 camisas diferentes, por 2 países diferentes. Robert Prosinec, Iugoslávia e Croácia. Iugoslávia em 90 e Croácia em 98. Moleza de marcar, não joga nada, né? Jogava nada. Aí falaram pra você, não deixa ele sozinho que ele não vai fazer nada. Então, eu falei pra vocês que vai precisar de muitos dias aqui pra gente contar. Pô, mas a essa minha resenha história. aí é fenômeno, essa daí. Contar a minha Essa história. é fenômeno. A gente estava na base, vocês já pularam pra 95. Não, a gente vai voltar na base, eu quero que você vá na base. Mas tudo bem. É só para não perder o fim da meada. Vamos lá, Renato puxou uma história que ela tá marcada na minha vida, né? Com uma das maiores partidas que eu, né, pude fazer. E agora num jogo do Master, o Valdir veio com esse papo. Ele falou assim, eu nunca vi um atleta de transição base profissional, que eu fiquei muito nesse período, né? Eu treinava, eu subi muito cedo pro profissional. Meu primeiro ano de juniores, eu subi profissional e treinava no profissional, Quantos jogava anos, na Cerezo? base. Quantos E com anos? 18 anos, 93? 93. Eu com 17 para 18 anos, eu completo em julho, né? Eu subi profissional, então treinava alguns dias no profissional e jogava na base. Aí em 94, treinava mais dias no profissional e descia para jogar na base. E em 95 foi um ano de transição mesmo, porque eu ficava direto no profissional e só descia para jogar. Então, assim, a minha responsabilidade, né, na minha cabeça naquela época, eu descia com uma força, né, para ajudar Com fome. aqueles mais novos, que eu era referência. E eu tenho uma coisa comigo que eu sempre falo isso, né? Meus amigos que jogaram comigo me chamam de capita, né? Eu fui capitão em todas as categorias, cara, que eu disputei no Vasco, que eu passei no Vasco, entendeu? Pré-mirim, mirim, que antigamente era mirim. Vamos lá. Sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, sub-20, entendeu? Mas aqui você pode contar, a gente entende. Não, pô. Que é pré-mirim, mirim, infantil, Isso, juvenil, na minha juniores. época, e assim, Juniores, pô. E hoje eu bato no peito, assim, se teve 10 atletas que tiveram essa oportunidade que eu tive no Vasco, eu tô entre esses 10. Mas a oportunidade foi você quem criou. Não, mas Quando por você quê? representou. Eu fiquei aqui emocionado quando você falou que teu pai te viu lá jogando. Eu não tive palavras. Verdade. Depois vocês vão assistir na hora que ele tá contando. Eu vou pra voltar gente, depois. Depois eu vou voltar Você vai nessa falar história. pra gente por que Cerezo, Não, eu vou voltar nessa história. por que Toninho Cerezo. Mas vamos lá em 95. Em 95, eu acostumado a só ver
né? Sim. O time do Barcelona, o time da Inter de Milão, do Milan, tudo pela televisão. Eu não tinha, né? Só assistia, ainda mais quando mais novos, eu assistia muito futebol italiano e tal, futebol espanhol. E eu tive essa oportunidade de viajar, né? Uma excursão em 95, com a equipe principal. Nós fizemos um Bye Bye Brasil antes e depois nós fomos para a Europa. Jair Pereira. Jair Pereira. A chegada do Jair Pereira. Ricardo Rocha jogava no Vasco nessa época. Cardão, Rocha, vamos junto. Pode vir aqui contar também. Não. Não, era Ricardo Rocha, Tinho. Valdir, Tinho. Alexandre Torres? Não. Já tinha Vamos lá, saído. Carlos Germano e Caetano. Carlos Germano, Caetano. Pimentel. Tinho, Cássio. Ricardo Rocha. Cássio já tinha saído. As Cássio tinham ido para a Alemanha. Cláudio Gomes. Jean. E Bruno Carvalho, né? Bruno Carvalho, Ian, Jean. Juninho Pernambucano chegando ao clube. Leonardo chegando ao clube. Falecido Leonardo. Preto Casagrande. Jogou muito. Ian, Brenner. O William já tinha saído. William Príncipe, né? Vamos lá. Richardson. Não, depois. Entendeu? Richardson. Lembro do Richardson, Léo Cachorrão, Leonardo Cachorrão, zagueiro. Clóvis. Lembro do Clóvis, jogou no Grêmio. Entendeu? O bate-bola Também dizia Januário. Januário jogou. E o gol! O bate-bola infernal. E nós fizemos uma excursão maravilhosa. Clóvis, pô. Nós chegamos, nós saímos do Rio para Madrid. Aí a delegação, nossa primeira excursão foi na Rússia. Aí a delegação do Atlético de Madrid subiu, nós fomos para a Rússia, Copa do Rei. Jogamos o primeiro jogo contra o Atlético de Madrid, 0-0, perdemos nos pênaltis. E disputamos o terceiro lugar contra um time da Bélgica. Não sei se era o Belines da Bélgica. E nesse jogo, na estreia, eu estava no banco e o Luizinho foi expulso. Luizinho foi expulso. Isso. Luizinho Quintanilha. E o terceiro e quarto lugar caiu no dia do meu aniversário, 30 de julho. E eu lá na minha, tranquilo e tal. Nem sabia que ia jogar. Nada. E o Jair Pereira, ele tinha muito de... Ele colocava os 11 que iam entrar na frente e as outras cadeiras dos outros 11 que não iam entrar iniciar jogando. E eu sentei atrás, acho que foi o Sidney sentou na frente, ou o Viana sentou na frente. E ele falou assim, menino, senta aqui na frente, quem vai jogar é você. Eu, na hora ali. Tranquilo, sentei na frente, ele deu a preleição e eu fui pro jogo. Não tem essas buzinas europeias? Eu só via da televisão, né? E tô lá aquecendo aquela buzina tocando. Eu falei, cara, esse jogo é meu, velho. Dia do meu aniversário e tal, pá. Cara, foi uma estreia. Pode contar. Foi uma estreia maravilhosa. Nós ganhamos o jogo de 3-1, terceiro e quarto lugar. E o Ricardo Rocha bateu no meu... É isso, garoto. É isso. E eu joguei com uma Reebok dele, preta, toda preta. Ele falou assim, a excursão toda, tu vai jogar com ela. No final, eu vou ver se eu vou te dar essa chuteira. Ricardo Rocha, Frei da Paraíba. Calma, aí vamos lá. Real Madrid. Aí fomos na Rússia, voltamos. Jogou no Nils também? Aí nossa base era em Madrid. Porra, olha só. Base em Madrid. Que beleza, hein? Tá ruim? Porra, tá maluco. Eu tô imaginando você em Madrid aqui. Porra, base em Madrid, treinos, porra, viagem pra jogar. Aí fomos... Base em Madrid, Grécia, amistoso, voltava. Grécia. Segue lá, Espaço Grécia. Espaço Grécia. Aí, Madrid, Grécia. Amistoso contra o AIK. Madrid, Portugal. Madrid, Alemanha. E a gente fechava com um torneio Palma de Maiorca. Palma de Maiorca. Foi lá que... Entendeu? Fatídico. Palma de Maiorca. Marcar aquele que jogava nada. Vasco, Barcelona, Real Betis e Maiorca. Eu já tô rindo. Primeiro jogo Betis e Maiorca. Palma de Maiorca. E fechava, né, Barcelona e Vasco. Cara, quando o nosso ônibus entra na principal do estádio, aquele mundo grenar, né, cara? Barcelona, os caras abriam a faixa assim, tá. Barça! Beleza. Só que nesse dia... tranquilinho. Eu tranquilo. Nesse dia, o Jair Pereira falou assim, porque
eu entrei no lugar do Luizinho e não saí mais. Do Aliados pro Mundo, filho. Do Aliados pro Mundo. Comecei a jogar de... Contando aqui agora. Comecei a jogar, o Luizinho também começou a jogar e o Luizinho teve uma lesão, ficou jogando eu e Sidney. E nesse dia, o Jair Pereira vira pra mim e fala assim, vou voltar com o Luizinho nesse jogo. Eu falei, tranquilo, chefe, de boa. Só que o Café, que era o preparador físico, falou assim, mas tu aquece junto, que ele tá sentindo ainda. Eu falei, beleza, Café. Ah. E na Europa se aquece de um lado, antigamente não tinha isso aqui, aquece um time de um lado e um time do outro. E Vasco subiu primeiro, e eu tô lá, né, batendo bola, mas tô olhando o outro lado. Pô, meu irmão, quando o Barcelona sobe, tá de brincadeira. Porra. Vitor Bahia, Ferré, Nadal, Abelardo e Sérgio. Guardiola, Amor, Baqueiro e Procineg. Stoichkov e Jorgen Cruyff. Stoichkov não era muito não. Pô, tá de brincadeira. Olha o nível do nosso convidado. Olha o nível do cara que tá contando hoje pra gente aqui. E você pode contar, cara. O cara jogou contra esses caras aí, ó. O Romário veio embora. Você não só jogou, não jogou só não. O Romário fechou com... Ele tinha o Romário. Não, o Romário fechou com o Flamengo. Tinha saído. O Romário é desse time aí. Pra cá ele veio pro Flamengo. Era desse time aí, o Romário. Aí eu tô lá, Barcelona sobe, parei meu aquecimento, comecei a olhar os caras, né? Falei, que isso, cara? E os caras aquecendo. Só que assim, do nada, o Luizinho bate nas minhas costas. É contigo, garoto. Eu falei, quê? Tu achou que ia ficar de camarote, né? Eu falei, vou aprender, né? É contigo, garoto. Esse pepino é seu. Falei, caraca. Não, mas aí... Pô, mas tu acha que eu fui pra onde? Foi no banheiro? Fui pro vestiário, pô. Tá maluco, pô? Ô, Daniel, tá maluco? Fui no vestiário. Uma responsabilidade dessa? Fui lá, fiz o que eu tinha que fazer, voltei, mas aí entra os treinadores de verdade. Jair Pereira chegou pra mim, garoto, vai lá, se diverte, a responsabilidade é minha. É isso. Ok? Maravilhoso. Aí entra o lance do Procineg. O Rocha vira pra mim e fala assim, ó, vai marcar o Procineg. Mas fica tranquilo, ele só aguenta 20, 30 minutos. Como sempre, ele na resenha. Cara, e aquele sotaque dele. Cerezo, fique tranquilo. Ele só aguenta 20, 30 minutos no máximo. Eu conheço. Falei, eu conheço, beleza. 40 do segundo tempo, falei, Rocha, ele cala a boca, vai lá. Falei, Rocha, tu falou que ele só aguentava 30, 40 do segundo. Ó, ele vai lá. A franja do Rocha já aqui, ó. Não pare de correr, vai lá. Falei, Rocha, mas tu só falou 30, ele, pare, garoto, vai lá. O short aqui, esse né? Ricardo, Rei da Paraíba. Não, é engraçado, o short aqui, a franja aqui. Aí ele soprava. Me enganei. E, cara, foi um jogo espetacular. Ainda perdemos o Pimentel com 15 minutos. Aí eu fui pra lateral. Eu lembro que o Rocha falou assim, desce a madeira, que ele não vai expulsar mais ninguém. Eu falei, pode? Abriu a caixa de ferramentas. Eu já gostava, né? 0-0. Aí tem esses vídeos, cara. Esse vídeo começou a circular. Eu te mandei esses dias aí. Cara, como eu fui... Bem? Não, e como eu fiz o que o Rocha pediu. Foi, pô. Abri a caixa. Abriu a caixa de ferramentas. E dele no Figo, no Jorgen Cruyff, peguei aqui, peguei lá. Isso é tudo. Porra, 0-0. Ganhamos nos pênaltis. Eliminamos todo o poderoso Barcelona. E o Giovani entrou, o príncipe. Entrou no jogo, acabou com o jogo. Eu falei, caraca, já, né? Sim. Final de carreira. Balançava os caras. Ganhamos o jogo, ganhamos nos pênaltis. E fomos para a final com o Mallorca, ganhamos o Mallorca, fomos campeões da taça. Voltamos, uma semana pegamos o Santos naquele jogo do 5-3 na Vila. E a gente tava falando sobre isso, o jogo do Valdir. Foi. Valdir daquele que finge que vai chutar e dribla. Não, acabou o jogo, os comentaristas já falaram assim, surgiu o campeão brasileiro. Pô, aquele jogo foi foda. Nós jogamos muito aquele jogo. Aquele jogo foi foda. Gramado da vida. O nosso time leve, Leonardo, Juninho, entendeu? Time do Santos. Foi o time que foi pra final com o Botafogo. Botafogo. O Vasco bateu lá em Urbano Caldeira neles, 5-3. Pô, Valdir, ó,
Fazer aquela comemoração assim, timidazinha. Cara, a gente tá esperando o Valdir aqui, não tá pode esperando. contar. Vou Valdir, contar, podemos Bigode, contar. vem contar, tá? E vou contar uma Vem história. contar. Vou contar uma história do Rocha com o Valdir, né? Antes do Cerezo contar uma história que ele vai contar pra nós. De quem? Dessa viagem aí lá da Espanha. Mais uma da viagem da Espanha. A gente precisa que você dê o like, que você curta, comente se quiser, porque um convidado desse a gente precisa Taca no dedo aí. largar o dedo no like. Bora. A gente também precisa agradecer a CF Sublimação, Sempre. Ó, Caralho. faz as nossas canecas, né, que pôde presentear o nosso convidado de hoje, Cristiano Cerezo. Brigadão, Felipe. DK Depósito de Bebidas, Derek, ó, obrigado por essa moral. Luquinha. Um abraço no teu papai também, tamo junto sempre. Alô, Carlão. Alô, Carlão, pô. Espaço Grécia. É isso. Vai lá. É esse espaço maravilhoso aqui. Vai lá, segue nas redes sociais. Espaço Grécia, lindo lugar. Tá velho. Vocês podem vir aqui, Você tá velho. reservar um. Tô aposentado. Como é Um o- dia como é? maravilhoso. Day use Day exclusive. Day Use Exclusive. Vem passar Aqui um no dia Espaço maravilhoso na Grécia. Quando você passar no portal, você vai pensar que tá em Mykonos. É isso. Eu tenho certeza absoluta que foi a mesma sensação que eu tive. Tive lá, hein? E é Tive isso. lá, hein? A gente precisa também agradecer o nosso parceirão, Quiosque do Popó, Maiquim Valeu, também, Popó. Maiquim também que Fez essas faz as camisas nossas camisas. maravilhosas. Maiquim, ó, abraço pra você, meu irmão, parceiro da vida. Tamo junto. Vamos lá, Cerezo, conta pra nós. Então, nessa excursão na Espanha, Vem resenha aí. O Ricardo Rocha, cara, é maravilhoso, né? É ao vivo, E o- né? Ao vivo tem dessas coisas. Tem. Ajeita aí o microfone, ajeita o É microfone. isso, é isso. Aqui é tudo. Aí. Não tô enxergando bem, não. Tá, pô. Tá bem, pô. Ah. Tá parecendo até o velho Barba. Ajuda ele aí. Aí, Torinho. Ah. Parecendo o velho Barba? Tá igual o velho Barba. Tá igual o Silvio Santos, né? Velho Barba. Velho do Rio? Velho do Rio. Eu achei, quando eu cheguei hoje aqui, eu tive um lapso assim que se ele tivesse sem barba, eu pensei no Grego Nikos. Grego Nico joga breve. É isso, aquela dancinha. Belíssima, Espaço né? Grécia. Belíssima, É, né? tudo a ver. Mas vamos lá, Cerezo. Anthony Queen? Anthony Quinn dançou. Sou mesmo. Pode buscar lá. Dançou. Anthony Quinn dançou. Pensando que é só futebol? Anthony Quinn dançou. Foi maravilhoso. Podem ir lá. Tenho certeza que essa dança do seu Tony na novela Belíssima foi inspirado no Anthony Quinn. 2006, primeira novela. Meu irmão. Daquela ruiva. Meu irmão, Anthony Quinn, pode buscar lá. Vai lá, dá um Google Anthony Quinn. Anthony Quinn, quais os filmes? Você vai ver lá. Você vai, bota no YouTube a dancinha do Anthony Quinn como grego. Alô, Zanata. Só um recadinho. Pega o centro estética do Cerezo, que ó, tá bem. Que isso? Você não tá bem. Tá um luxo. Olha Tá só. renovado. Tá um Olha aí luxo. como é que tá. Ó, Tá luxo. Full face, Tá full luxo. face, Sem maquiagem. sem maquiagem, Sem make. corte, sem nada. Sem maquiagem. Sem filtro e sem make. Ele não pediu nem toalha de papel aqui hoje pra enxugar nada. tô bem. É. Tô voando. Professor, Mas vou contar a história do Valdir e do Rocha Coisa linda. lá na Espanha. Então, assim, porra, o Valdir, né, cara, artilheiro, velocista, demais. e o Rocha ficava pegando no pé dele e tal, porra, como é que pode, não sei o que e tal, e ficava botando pilha no Valdir. Aí teve um belo dia, ele vira assim, Valdir, aquele sotaque dele, Valdir, ô Valdir, você é completo, Valdir. E a franjinha, tá, mano? A franja? Não, a Franja, contra o Barcelona, esquece, tava aqui. A morta, Fran. Ele, Valdir, tu é completo, Valdir. Aí o Valdir, porra, né, assim, encheu todo. Pô, tu acha, Rocha? Tu é completo, Valdir. Tu não sabe correr, tu não sabe chutar, tu não sabe cabecear, tu não sabe nada, porra. Encheu Grande Valdir Bigode. Porra, Valdir ficou muito puto. Grande Valdir. Xingou o Rocha de tudo que era nome, porra. E a gente tá esperando o Valdir aqui pra A gente tá contar. esperando o Valdir pra contar. essa resenha Vai vir aí. Valdir. E outras, né? É. Muita resenha, Valdir. Ao contrário do que o Ricardo Rocha falou, a gente acha. Não, a gente tem certeza que você jogou demais. Completo, Jogou muito, Valdir, completo. Foi completo, sim. Fazedor de gols. Jogou muito no Vasco, no Atlético. velocista. Porra, E vou falar uma coisa do Valdir aqui. Morou com o Forlan ainda. Vou falar uma coisa aqui, Valdir. Você é um cara que ajudou muita gente
da base, irmão. Aí, coisa linda. Isso aí que é importante. Pô, Ajudou muita gente e você sabe disso. é isso. Reconhecimento Entendeu? Gratidão é Você tudo. ajudou muita gente. A Eu gratidão sou muito é grato a você, irmão. Ó, Ótimo. beijo no teu Abraço coração. no Valdir. Estamos esperando você aqui, Valdir, É isso, para contar Valdir. com o seu bigode. Bigode. Tudo pro Pode Contar. Coisa linda. É isso. E vamos. E é isso, Cerezo. A gente andou um pouquinho, falou do Vasco, falou do Barcelona. Como é que foi no pós-profissionalismo no futebol, dentro de campo, né? A gente tem essa curiosidade. Essa função, acredito, que você exerce agora, na captação de jovens atletas, na questão de ser treinador também, né? Quando é que começou isso, apesar da gente já saber, pela história que você já está contando pra gente aqui hoje, que você já era um treinador desde dentro de campo, desde a adolescência, das categorias de base no Vasco, você já era treinador dentro de campo, né? Então a gente sabe, a gente que te conhece, sabe que você vê o futebol de outra maneira, mas conta pra gente aí, pô. Então, eu não tive tempo, né, para escolher o que eu seria, o que eu faria, né, pós-carreira, porque eu joguei minha vida toda no Vasco, tive uma temporada em Portugal, né, fui emprestado, retornei da segunda fase da Libertadores, e quando eu saio do Vasco eu começo a pensar muito, né, assim, porque eu tive essa minha passagem em Portugal, eu amadureci muito, porque na Europa você não concentra jogo em casa, entendeu? Jogo, né? Jogo. Tô falando isso no clube que eu fui, Uhum. que foi o Varzim Esporte Clube, Uhum. que era um time que tinha subido da segunda para a primeira, os caras vieram aqui no Brasil, me viram jogar, Legal. gostaram, e eu acabei indo. Teve essa oportunidade. Início do Brasileiro, de 97, acho que na quinta, sexta rodada eu me transferi. Fui campeão brasileiro porque eu participei, né? E voltei contra a minha vontade, porque eu queria dar sequência na Europa, para a segunda fase da Libertadores. Assim, Ô, timaço. eu aprendi muito na Europa, assim, como você tem que se cuidar, né? Sim. Porque lá a gente não concentrava jogos em casa e você concentrava, né, automaticamente na sua casa, e eu solteiro, Casa, né, jogo. novo, muito novo, morava sozinho e comecei a entender a responsabilidade, né, de você concentrar em casa, muito novo e tal. E passei uma temporada maravilhosa em Portugal. E quando eu recebo a notícia que eu tenho que voltar, né, para o Vasco, que o Vasco, o Eurico mandou eu voltar para a segunda fase da Libertadores, eu fiquei sem entender. O presidente do clube falou, não, tem que voltar e tal. Voltei. Tive um papo com o Eurico de 5 minutos, que o Eurico é tudo muito rápido, né? Com o Eurico era 2 porradas na mesa, né? Vai para aquele lugar e vamos que vamos. Vamos embora, tá tudo certo. E eu voltei, assinei meu contrato, disputamos a segunda fase, fomos campeões, né, da Copa Libertadores. E assim... Timaço. Só que quando eu retorno, eu fiquei um mês direto no Hotel Otton, em Copacabana. Otton Palace. Porque o Vasco estava na Libertadores, Brasileiro e na Mercosul. Foi o ano do chutão do Juninho, né? Chutou aquela bola e sem querer, fez o gol, não foi? Foi aquele sem querer lá do Juninho. Contra o River? Foi cruzar. Então, Toreto, nós estávamos... E Torito é uma graça. Nós estávamos em 3 competições e trancado em hotel. E aquilo me sufocou, porque eu vim da Europa, concentrando em casa. Com outra situação, Eu estava com outra visão. Eu ia para treino. Outra cultura. Eu ia para treino todo alinhado, Ataviado. terninho, blazerzinho, camisa social, sapato, né? Imagina essa engomado. imagem, Juninho. E os caras me olhando assustados. Imagina, Juninho. Os caras... Chegou com outra cultura, Juninho. Toreto, Fala. eu com a Meteu cultura europeu, europeia, velho. Eu com a cultura europeia no corpo. A ponta do pé. 25 quilômetros do Porto. Entendeu? 25 quilômetros do Porto. Encontrei o Jardel, né? Era loucura. Ih, Mário. Aí ele, Cerezo, vamos tomar um café. Falei, vamos. Chegava no café,
tinha que fechar o café. Eu falei, não, eu vou embora. Que loucura é essa? Mário tá maluco. Jardel. Pô, o maior artilheiro da Europa. Vocês não têm noção o que eu era. Era o Jardel com Portugal, gol de cabeça 46 não, né? e Van Nistelrooy com 45, né? Daniel, Deram um tiro, né? vou falar uma coisa pra vocês. O que eu vi o Jardel fazer em Portugal, na Europa, no caso, cara, esquece. Ele não tem o reconhecimento que merecia, né? Lá ele tem. Mas no geral. Lá não ele tem. né? Eu falo pra vocês no Brasil. No Brasil é naquela tudo época também tinha, muito pô, precoce. Se você ganha Libertadores, Brasileiro e Mercosul numa temporada, se você iniciar a temporada do ano seguinte mal, você é xingado. Aqui. Aqui. Na Europa, Você é rei lá. se o Falcão chegar em Roma, É o rei. Adriano Até hoje. em Milão, Carlos Alberto tem moral lá em Porto, meteu aquele gol, meteu uns para, o estádio para. O maior exemplo foi o fenômeno no Corinthians, né? Sim. Ganhou isso, ganhou aquilo, no outro ano estava sendo xingado. Esse- Tanto que ele encerra a carreira. Não quero mais. Esses dias eu vi uma homenagem que o Atalanta fez pro Evaí. craque Evaí. Muita gente não sabe que o Evaí jogou no Atalanta, mas ele tem a história dele lá. História e música é ainda. reconhecidíssimo Música. lá na O Itália. Júnior, o Dunga, o João Paulo. É João Paulo que era João do Paulo no Guarani? Bari, no Bari, no Ele- Bari. né? Se ele chegar em Bari, para. Para. Bari, para. Esses dias aí, Alemão e Careca foram lá em Escrito em Nápoles, esquece. Então, assim, eu acho que falta. Parou, pô. Eu Foram acho que homenageados. falta, entendeu? O brasileiro valorizar mais os seus ídolos. Entendeu? Um ídolo só de 6 A gente gosta de colocar. 6 meses, A passou gente isso, gosta de colocar perdeu nome um de pênalti, rua e fazer estátua pra quem morreu, né? Perdeu um pênalti, acabou toda a história que o cara construiu. Você viu o Alex Renato, aqui, cara? O Alex. Vamos lá. Vamos lá. Neymar, Vamos lá. Neymar. Tu Neymar é. puxou, o Renato puxou agora um nome fortíssimo, tá? Alex Cabeção. Que eu tenho Eu maior falei, respeito, eu tenho maior respeito, um cara, Isso aí jogou demais. um cara que é ídolo na Renato não Turquia, gostava? Porque ele era Palmeiras. pô. ídolo na Turquia, com estátua, Isso aí. e o cara no Brasil não tem uma estátua lá no Parque Antártica lá. Teve nem disputou a Copa. Antigamente era Parque Antártica. Nem disputou a Copa, Nem no cara. Couto Pereira lá no Curitiba, né? Ele E- alavancou o Você não Curitiba, pode falar assim, isso? né? Como é que você disputou a Copa? Pergunta- Não, mas aí eu também te pergunto Filipão isso. falou pra ele. Isso foi o A maior- ideia de jogo ele não Filipão, se mas A encaixou. maior injustiça. Filipão falou pra ele, ele falou isso A aí. maior injustiça. Desculpa, Filipão. A maior injustiça de um brasileiro que não teve a oportunidade de disputar uma Copa do Mundo. Olha, É ele não disputar. Esquece. Cerezo contou aqui pra gente a maior injustiça. Maior Isso injustiça. é corte, Ele hein? cravou. Isso é corte, hein? Ele Guilherme, cravou. A maior pega essa aí já, hein? injustiça Esse é o corte, hein? Bota de um falando do jogador Alex. brasileiro que não teve a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo. Ele jogou demais. Muito. É unânime pra Entendeu? nós aqui que ele jogou muito. E assim, Não. Beleza? e um Falso cara, 9 contra a Argentina. e um cara que eu tenho o maior respeito Jogou de 9. quando ele fala do Zico. Sim. Que muitos questionam o Zico. Cara, o Zico foi o maior. Depois do Pelé, foi o maior jogador da história do futebol brasileiro. Sem Só que dúvida. o segui- Você não tem dúvida Eu nisso. não tenho dúvida. E o Alex bate, martela isso. Só que o Zico não teve uma Copa do Mundo. Não ganhou, aí ele. Tá o povo entendendo? brasileiro não. E daí, Maradona é melhor. E daí as pessoas duvidam do que o Zico fez. Seu Arthur? Zico, com todo respeito, você, depois do Pelé, foi o maior da história. Eu tenho Seu o maior Arthur. respeito por você, pelo profissional que você foi, pelo o caráter, o homem que você é, tá? Arthur Antunes Coimbra. O Zico. Coração. Então, Nossa. assim, o Alex Cabeção foi injustiçado, entendeu? E, assim, eu vim aqui para contar. É isso. Né? Você tá contando. Eu fui convidado para isso. Pra Fui. contar. Sem filtro. Então, Porque assim, aqui pode contar. Tô aqui tranquilo do que eu tô Sabe falando. que pegando esse gancho teu, isso aqui na verdade eu acho que o Filipão não levou o Alex? Eu tenho uma opinião assim formada. porque o Filipão Fala aí. levou o Alex. Fala aí. Caralho, como é que ele ia fazer pra deixar o Alex no banco, irmão? Dava o jeito dele, cara.
Caralho, não tinha como deixar o Alex no banco pra porra, Alex tava voando, mané. O Vanderlei conseguiu. Mas o Toreto, O Vanderlei conseguiu. Toreto, O cabeção tava voando. Hein? Toreto. Ele é menos questionado porque o Brasil levou o título. Toreto. É. Não. Não, se não Toreto. leva, ele tem duas culpas, né? De não ter levado o Alex e o Romário. Com todo Porque o respeito, Romário também foi Toreto. cortado Com ali, todo né? respeito. Que eu não botasse o Alex um jogo. Mas o Alex tinha que ter tido a oportunidade de ter ido Não, à mas eu, Copa acho do que, Mundo. mas eu acho que ele não foi por isso daí, sabia? E outra. Ele ia ter que botar o cara Mas pra o jogar, problema não. tá aí. Ele não teve nem consideração pelo que o Alex fez E ele por ligou ele. pra ele. O Alex fala que ele ligou, né? Ah, Ligou, mas falou, aí, tá mas e convocado, daí? irmão, você tá convocado. E depois desistiu. Tá convocado, o Alex não, convocado. Eu vi a entrevista do Alex falando Então, isso. assim, Ah, e ó, e eu sou fã do Filipão. Sou teu fã, hein? sou. Também, sou, Tá? também. Sou teu fã. com todo Mas respeito ao o Cleberson, ser humano. né? Tirou Ou, leite de pedra. com todo respeito, Leve-se o o Juninho ser Paulista. humano. Leite de O pedra, ser tá humano erra. Tá? E na minha concepção, o senhor errou. 2 vezes. Tá? Mas tá tudo certo. 2 vezes, mas tá bom. Faz parte da Faz vida. parte, duas faz vezes tá parte. Faz parte. 7x1 errou muito. 2 vezes, tá bom? Caralho, 7x1. Esquece esse negócio de 7-1. Vamos. Vamos evoluir, né? É, vamos evoluir no papo, porque aqui tem que contar. Vamos evoluir nesse papo de que hoje você é treinador da base, né? Você se apresentou o Cerezo lá de trás. Conta para todo mundo aí quem é o Cerezo hoje. O que o Cerezo faz hoje, exatamente? Então, Renato, como eu falei para vocês, eu não tive escolha, eu não tive tempo para... o que eu vou fazer? O que eu vou ser? Eu, quando parei de jogar, eu parei muito cedo porque eu desanimei, eu perdi um pouco da vontade, né? Eu perdi a vontade de estar dentro de campo. Por quê? Quando eu saí do Vasco, eu começo a rodar, eu começo a ter 3 meses de trabalho para receber um. Sim. Entendeu? E assim, e quando a minha filha nasce, aí que foi o pontapé mesmo, eu falei assim, cara, chega. Porque eu não estava tendo a oportunidade de conviver com a minha filha, né? Aquele melhor momento que é o crescimento da criança, e não estava sendo feliz porque eu estava ficando 2, 3 meses sem receber, brigando por uma coisa que era meu por direito, e trabalhando igual, trabalhando muito, jogando, representando o clube que eu estava na época, os clubes, né, que eu estava na época. Então, assim, aí eu conheci, Johnny, um grande abraço. Conheci o Johnny, gerente das Casas Bahia. Comecei a jogar pelo time do Johnny, das Casas Bahia. E tive a oportunidade, ele falou assim, cara, o dia que você não quiser mais jogar, as portas estão abertas para você lá na empresa e tal. Falei, pô, mas como é que funciona lá? Pô, é assim, assim, assado e tal. E como muitas das vezes a temporada, para quem estava, né, num time de menor expressão, terminava em agosto, né? As Casas Bahia abria fase de extra Natal, essas coisas? Não, de inscrição? Agência, né? Para final de ano. Sim. Né? Setembro, fazer outubro, um extra, novembro, dezembro. Natal para trabalhar e no eu Natal. entrei numas dessas aí. Ele, vai lá, então e fui. Primeiro ano eu fiz, Aí viajei para Goiás, né? Fui jogar no Crack de Catalão, uma cidade maravilhosa, um clube maravilhoso, onde eu tive a oportunidade de jogar, fazer um bom campeonato. Do Crack eu fui para Alagoas, fui jogar no Corinthians Alagoano. Que isso, hein? Entendeu? Crack de Goiás. Aí tive a oportunidade de ir para Arábia, mas algumas coisas que eu não quero falar nesse momento, porque acho que não vale a pena. Sem problema. E retorno pro Rio. E cheguei pro Johnny, falei, Johnny, eu acho que eu vou pegar essa situação da Casa Bahia. Ele, beleza. Aí, trabalhei por 10 anos na Casa Bahia. Trabalhou com passou a placa? Trabalhei por 10 anos na Casa Bahia. Mas antes disso, no segundo ano, eu tive a oportunidade de voltar a jogar. Voltei a jogar. Mais 2 anos voltei a jogar e tal. Qual clube aqui? Joguei no Tigres. Tigres do Brasil aqui? Tigre, Não, joguei no Arte Sul primeiro. Joguei no Arte Sul.
E depois joguei no Tigres. Aí, Que ano é isso? isso em 2006. 2006. Você 2006. chegou a passar pelo América do Rio? Não. Pela América foi outro Cristiano, um atacante, que até faleceu no Haiti. Né? Um amigo também. Ele que é aquele que faleceu com a entrada do goleiro, quebrou o pescoço? Não. Quebrou o pescoço dele. Teve uma, mas ele infartou. Ele infartou. Aí, resumindo, aí ajudei um amigo no rubro, né, aonde eu paro de jogar. Né? Onde eu paro de jogar e eu não tive escolha. Porque o Dudu, irmão do Otacílio, era o treinador do 20, né? E eu recebo o convite de ser o treinador do Sub-17. Eu falei, cara, mas eu parei agora. Não, vamos, pega. E aí eu conversei com o Dudu falou assim, eu também não estava preparado, mas estou aprendendo a cada dia com os caras, vamos? E eu fui e assumi o Sub-17 do rubro. E muito engraçado, porque os atletas, né, eles te testam a todo momento. O atleta da base hoje, ele te testa a todo momento. E eu já peguei um grupo, né, dos moleques já mais malandro e tal. Só que assim, aquele contexto, né, de segurar muito a bola e tal, pá, eu parava o treino e falei assim, ei, desse jeito eu faço. E eles não acreditavam e tal. Pô, mas como é que é? Eu falei, é assim, Ah, professor, né? Por E isso assim, que eu falei que ele é professor. o ex-atleta, ele tem a faculdade do campo, certo? Entendeu? O cara da faculdade, ele tem, né, um ensinamento dele diferente. Só que o atleta te testa. Ele quer saber se realmente Ele te testa. você sabe. Entendeu? Ele vai pesquisar. Quem é o Daniel? Ele vai lá e pesquisa. Dá um Google, né? Entendeu? Então, na minha situação, eu falei assim, pô, desse jeito tá errado. Pô, como é que é, professor? É assim, Aí eles, pum. E assim, eu comecei a entender, né? Comecei a aprender com eles, né? E passar a minha sabedoria de campo para eles. Então, todo treino, né, tático ou coletivo que eu fazia com eles, eu procurava tá de chuteira para mostrar. Sim. E teve um dia que eu tava muito ruim o treino, eu, né, puto da vida, falei assim, me dá um colete aqui. Peguei um colete, né, de uma cor diferente, falei assim, hoje eu sou o Coringa. Isso aí é meu início de carreira, tá? Hoje eu sou o Coringa. Eu só jogo, não marco ninguém. Ok? Beleza, vambora e tal. E ó, só toca pra mim se quiser, pode chegar em mim normal, eu sou o Coringa. Ok. Daniel, começou o treino, eu só dava 2 toques na bola. Tutuf, chapéu. Tutuf, caneta. Tutuf, acabou o treino. Eles vieram na minha direção, professor, a partir de hoje, tudo que o senhor falar, eu faço. É isso. Mostrou na prática quem era você, né? Eu, né, com idade já mais avançada, eles tudo com 16 anos, Sim. que era 16, 17. Eu com 2, 3 toques no máximo. E o treino ficou... Depois, né, o preparador físico, né, um amigo, falou assim, Cereza, eu nunca vi disso. O treino ficou maravilhoso. Então ali começou o respeito, comecei a aprender com eles e eles começaram a querer aprender. Então começou a minha história no futebol. Entendeu? Fui pro rubro, comecei no rubro, depois tive uma passagem no Cara Virada. Legal. Entendeu? Um projeto. Meus amigos estiverem me ouvindo, tá? Alô, Cara Virada! Arley, Bernard, Zanata, Renato. Só gente boa, hein? Tô esquecendo alguém? O Wellington, que foi o pioneiro que iniciou. Sidney. Entendeu? Bruno. Entendeu? Assim, Edinho, paizão. Da uva. Velhinho, Edinho da Uva. a gente te ama. Bernard já falei, né? Deco. A gente não pode esquecer, tem que falar. Tem que né? contar. Toda essa galera tem que vir aqui contar. Vamos lá, Deco, Zanata, Renato. Enfim, se eu esquecer alguém... Perdão, né? Perdão. Então começamos um projeto, né, montado pelo Wellington, tá, Wellington? Você é o cara que, né, tem todo o meu respeito. E começamos um trabalho ali. Eu comecei como coordenador e passei a ser treinador. Juninho também foi o treinador, né, o Toreto. Não podemos esquecer disso. Sub-15, E através do projeto eu consegui uma oportunidade em Maricá. Alô, Maricá! Fui treinador do Maricá, né, do Sub-15, Sub-17. Tive a oportunidade de trabalhar no profissional. Maricá FC. Fiz parte
das maiores conquistas do clube até o acesso, né? Fui auxiliar permanente do Reinaldo. Foi o campeonato estadual, o Carioca Série B e a Copa Rio, né? Isso, e tive a oportunidade de trabalhar na comissão do Reinaldo. Grande Reinaldo. Grande Reinaldo. Vamos junto, Rei. Tá próximo. E fiz Vai parte contar. das maiores conquistas, né? Fomos campeões da Copa Rio, da Santos Dumont, eu acho. Sim, é. E do estadual, né? Subimos para a primeira divisão. E através disso eu tive um convite do Vasco, né? Para retornar ao clube que me formou, o clube que, pô, como eu falei, isso aqui é minha vida. Maravilha. E hoje, para ser captador, né? Observador técnico. Maravilha, irmão. E hoje eu faço parte, né? Dessa família maravilhosa. Alô, Pedrinho, alô, Felipe. E através disso, né? Eu fui convidado, o meu encarregado, o Hélito, me pediu para auxiliar, né, o Sub-16 uma semana, e onde eu já estou há 3 meses, né? Não tem como. Tô Você vai podendo tá- ajudar, tô podendo fazer o que eu mais gosto, entendeu? E está sendo maravilhoso. Vindo uma excursão agora, né, em Minas, um sul-americano, onde a gente confrontamos River, Estudiante, Racing. Que bacana, cara. Então, assim, para mim foi uma Libertadores, Pô, eu voltei legal demais. tudo, né? Legal demais. Aquela Aquele atmosfera, clima, e poder passar o melhor para os experiência. atletas, Exatamente. entendeu? Gosta de beira do campo? E Gosta de gosto, assim, adoro. e o melhor disso tudo, Toreto, é os atletas te olharem, tá? E querer aprender, né? Sim, reconhecer em você. Querer evoluir, isso é muito Uma bom. fonte de inspiração, né, cara? E a comissão maravilhosa Sub-16, que a gente tem, jogamos hoje, 5-1 no Madureira, Luan, Guilherme, Legal demais. Max, Pedro, pessoal, Vitor, Kelvin, Legal. né? Nossa comissão maravilhosa. Então, assim, fazer parte hoje do Vasco, como eu falei no início, é diferente. Para mim é diferente, cara. Ser Vasco é diferente. Eu sei que né, tem os outros clubes, né, maravilhosos, mas o Vasco é diferente. Eu posso falar para Tá vocês. vendo, galerinha, ó? O torcedor do Vasco é diferente porque o Vasco é diferente. É isso. Entendeu? Então, assim, Maravilha. é muito emocionante para mim falar do Vasco, Maravilha, irmão. entendeu? E assim, Que honra pra nós ouvir isso. a né? honra é ter recebido o convite de vocês Pô, isso é para maravilhoso. poder contar um pouco da minha É isso. história. Você veio aqui, entendeu? contou, E irmão. assim, Emocionou. tô muito feliz e vou vibrou. voltar. Vai. Porque, como eu falei para vocês, é muito pouco. Eu preciso de mais. Você vai ter. Entendeu? Você vai ter que você pode Passou contar. rápido, passou rápido. Passou rápido demais, mas a gente precisa muito te agradecer pela tua disponibilidade, a correria que foi. Você Como diz teve mamãe, coisa boa, passa rápido. passar rápido. Jogo bom, passar Mas rápido. é bom, dura o tempo bastante pra se tornar inesquecível, É como isso, dizia Chorão. mano. É isso, irmão. Eu falo pra tu, cara. Maravilha, Renatão irmão. sempre, né? Bem nas Sempre palavras. bem nas né? palavras. Obrigado Aí ele me por emociona. Ah, pô, você que Obrigado. emocionou a gente, cara. Se fosse 1 minuto e 1 hora, seria a mesma satisfação. Verdade, A gente irmão. queria 2 Muito, horas. muito, muito. Entendeu? Mas, infelizmente... a Mas eu gente- vou voltar. Você Vai. voltar, mas antes de encerrar, eu Diga. queria fazer algo diferente aqui, um bate-bola. Você faz o que você quiser. Uma palavra você responde com uma palavra. Eu vou falar pai e mãe. Só gratidão. Eu quero saber, Cristiano Cerezo, quem é no futebol? Defina você. Sobrevivente. Vasco. Vida. Cara virada. Amor. Maricá. Paixão. Pode contar. Tudo. Maravilha. Pode contar com Cristiano Cerezo. Sucesso total. Obrigado, rapaziada. Vem. Vamos agora assinar a camisa. Ele vai dar aquele autógrafo pra nós. Agora é um momento Pra gente guardar. não menos importante. daqui, Não menos importante. Não menos importante, tá aqui, ó. Camisa guardada desde 2017 daquele programa. Primeiro que você foi Nosso lá. quarto Ih, rapaz. episódio. Ele vai. App 4. Ele vai guardar. Aqui, ó. Ele vai assinar e nós vamos, sabe o quê?
Nós vamos emoldurar lá depois. Moldurá-la. Segura aí, Renato, Agora. segura também, para ele Tem que poder... esticar, estica bem. Esticadinha. Ai, Mas coisa vamos linda. lá. Onde você quiser, irmão. Se quiser, tá contigo. No peito, Agora é tá isso. contigo. Treinador, ele empurrou. Brabo Agora demais. bota lá, o app 0004. Isso, Olha lá, você ó. aqui, ó. App EP 000. Isso. Foi. Isso aí. Show. Isso aí. É isso. Valeu, Cerezo. Aqui, mostra aí, ó. Mostra aí. Vem, Renatão. Um abraço do amigo Cerezo. É isso. Olha pra lá. Câmera. Aí. Aí. Isso aqui tudo foi pouco pra esse cara aí. hein? Caralho, Merece mano. muito Ó, mais. isso aqui Ué, essa camisa foi lá, pioneira, né? Pioneira, isso daí Vamos tá fazer uma foto guardada- final?